Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos que querem conhecer mais e melhorar a sua gameplay no Total War Warhammer 3 ou apenas entender mais sobre as magias no mundo do Warhammer Fantasy. Você veio ao lugar certo. Eu sei que vocês ficaram inspirados depois de ver o livro dos Thousand Suns e vocês agora querem ser um maguinho e atirar bola de fogo e raios na cabeça dos inimigos. Não se preocupa, meu caro aprendiz de feiticeiro, você veio ao lugar certo e aqui nós vamos entender os tipos de magia. Tu já não fez um vídeo uma vez dos tipos diferentes das escolas de magia do Império e falou um pouquinho sobre elas? Sim, fique à vontade para procurar aqui no canal. Mas eu já fiz sim um vídeo falando dos tipos de diferentes magias que existem no mundo do Warhammer Fantasy e no caso agora o Old World, que é a mesma coisa. Mas para te entender resumidamente, a magia vem do imaterial, vem do caos, sim, mas utilizando encantamentos e conjurações, tu consegue fazer essa energia do imaterial numa coisa meio que pré-definida. Digamos, se tu faz um encantamento de uma bola de fogo, tu vai fazer uma bola de fogo sempre que tu invocar magia para aquilo ali. Pode ser que se tu fizer o encantamento errado, a bola de fogo consuma o teu corpo e todo mundo que está ao teu redor? Sim, pode ser que se tu fizer o encantamento errado, em vez de uma bola de fogo, tu faz chover fogo numa área enorme? Sim, então a magia, ela não é uma coisa precisa e ela pode dar muito errado, porque ela é de natureza de uma energia caótica. Porém, um mago experiente, numa condição calma e fazendo a magia, tem algumas mais seguras e outras menos seguras. Digamos, se tu fizer uma magia simples de invocar fogo ao redor da tua mão, é uma coisinha pequena, controlada e numa área mínima, a chance disso aí dar errado é minúscula. Agora, se tu quer fazer uma magia para causar uma chuva de fogo numa área gigantesca, aí tu vai estar invocando caos absurdo. E a chance de uma magia mais complexa dar errado é bem maior. Felizmente, no Total War Warhammer, a magia só tem dois jeitos de tu usar: a invocação simples e o Overcast, que é fazer uma invocação melhorada. O Overcast pode dar errado e em vez de causar um cataclismo ou invocar um demônio, como acontece no RPG e na lore do Fantasy, tudo que acontece é o teu mago leva um dano absurdo mágico. Então não é tão ruim assim fazer magia tipo com uma escala maior no jogo Total War Warhammer. Ainda bem, o que faz a magia ser ainda mais efetiva. E Lorde, eu sou de Khorne, eu quero porrada e derramamento de sangue, eu não me interesso com magia. Mesmo que tu não goste de magia, entenda uma coisa: todas as facções, com exceção dos anões e de Khorne, utilizam magia. E por quê? Porque tu tem que saber o que tu vai enfrentar e o que esperar do teu inimigo. E aqui eu não vou falar escola por escola e o que cada uma faz, não, isso é bobagem. Eu vou falar a categoria de magias que tem, e olhando para a categoria agora, tu vai imediatamente reconhecer o que ela faz. Então eu vou facilitar muito a tua vida e nós vamos dividir aqui os tipos de Beleza, como a gente vai fazer isso? Nós temos 4 tipos diferentes de magia. Nós temos as magias de dano. As magias de dano, elas servem para causar dano ao teu inimigo. Então, parece básico, mas nem toda magia é feita para machucar alguém. Nós temos magias de buffs. As magias de buffs, elas melhoram as tuas unidades. Tu
tu utiliza ela numa unidade aliada e a unidade aliada vai ganhar algum buff em algum status. Então, buff é melhoramento. Então ele vai ter um melhoramento em alguma coisa. O debuff é o contrário, ele vai fazer uma piora e vai reduzir os status. Pra que eu ia querer fazer um debuff em mim mesmo? Tu não faz. O debuff é no teu inimigo. O debuff é uma magia que reduz os status do teu inimigo. E finalmente, existem magias de invocação. A magia de invocação é a magia que tu cria uma unidade nova. Beleza, então tem essas 4 categorias diferentes de magia e nós vamos falar um pouquinho das diferentes magias em cada uma. Então entenda que existem magias que machucam, magias que te melhoram, que pioram o inimigo e que invocam aliados. Outra coisa interessante é que não só a magia dos magos. O que diferencia magia de habilidades? A magia das habilidades é que a magia ela é uma escala maior, geralmente tem mais dano e dura mais, mas a magia ela gasta um recurso limitado chamado Winds of Magic. Os ventos da magia, como é o nome em inglês, eles são um recurso gratuito que quando tu entra numa batalha, se tu tá na campanha, vai depender da intensidade da região que tu tá lutando, porque tem baixa, média e alta, e quanto mais alta, mais ventos de magia tu tem. Ou, se tu estiver jogando multiplayer, tu e teu adversário vão ter um número X de recurso de magia exatamente igual. Se eu não me engano é 60 ou 80, não lembro ao certo no Warhammer 3, no 2 era 60, mas agora eu não lembro quanto é que é nesse novo, e algumas coisas variam, e tu não começa com todos eles, tu já começa com no máximo, ele vai carregando a magia lentamente, então nem sempre ela vai estar disponível em todos os momentos da batalha, então é um recurso finito que demora um pouquinho para carregar, mas que pode ser muito útil. A habilidade pode usar a qualquer momento que ela está disponível sem custo nenhum, então isso diferencia as magias das habilidades, mas as habilidades tu pode classificar elas exatamente nos mesmos que as magias. Algumas habilidades causam dano, outras melhoram os status das unidades aliadas, outras causam um debuff no inimigo e outras invocam unidades, mas essas são bem raras. Muito bem. Vamos agora então falar da magia de dano. As magias de dano, eu vou dividir elas nas classificações. A mais fácil de entender é a dano direto. A magia de dano direto, tu clica nela e tu clica na unidade que tu quer que seja danificada, então não tem risco de errar e ela fica causando dano e o inimigo não tem como se defender disso aí. Algumas atacam uma unidade só, outras atacam várias unidades. E para que serve essa magia de dano direto? Para retirar muito HP do seu inimigo. Existem diferentes tipos dessa magia de dano direto, 3 para ser preciso, então eu vou falar aqui para te entender como elas funcionam. Existem algumas delas que causam um dano bem alto, mas demora para atacar novas unidades. Essas aí são o Spirit Lich e o Rancid Visitations do Nurgle. Essas duas, elas servem para matar um inimigo. Por quê? Porque se tiver uma unidade, digamos, com 20 tipo de cavalaria, tu usa isso aí, ele vai matar um cavaleiro, depois outro e deu. Ele demora muito para causar o dano em uma unidade, depois outra, então tu perde tempo de magia e tu dá overkill em infantaria e cavalaria. Então essas duas magias aqui, o Spirit Lich e a Rancid Visitations, elas são para matar monstros grandes ou heróis, coisas que tem tipo de 5.000 para mais de HP e uma unidade apenas, porque ela vai ficar causando dano, e é o melhor jeito de conseguir valor com essa magia. E existe
os Destruidores de Cavalaria, o Fate of Bijuna, o Melecor Mystify Miasma e a Incantation of Vengeance da Lorde Nehekara. Essa aqui, todas elas são boas para matar a cavalaria. Elas não causam tanto dano quanto a do dano único ali que eu acabei de falar, mas elas causam dano suficiente para matar um cavaleiro e corre rápido para outra unidade, então elas conseguem tirar uns 25% da vida de uma unidade de cavalaria extremamente cara. Então essas aqui são habilidades muito boas. A Fate of Bijuna tira uns 60% da vida de sorte. Sim, elas podem ser melhores, mas aí a questão de custo de mana meio que condiz, porque com uma Fate of Bijuna tu faz 3 do Melecor Mystify Miasma e 3 Incantation of Vengeance, então demora mais para as mais fraquinhas causar o mesmo dano. Sim, mas no fim, custo-efetividade é bem parecido. Contra a cavalaria, tu não deve usar essa aí em infantaria. Por quê? Porque a infantaria tem muitos modelos. Digamos que uma infantaria tem 120 unidades. Cada unidadezinha de infantaria tem uns 50, 70 de HP. Um cavaleiro tem uns 200, entendeu? Então, tipo, tu vai matar a infantaria e vai sobrar dano, tu vai perder dano. Então tu vai gastar tua magia e dar overkill. Tu não quer overkill, tu quer matar mais coisas, não matar o cara mais morto. Por isso, essas magias são boas contra unidades de cavalaria, até no máximo umas 45. Mais que isso, aí tu tem que usar os dano em área. Os dano em área, alguns consideram como a melhor magia do jogo, eu considero elas como a segunda melhor magia do jogo. Essas aí, tu tem a Final Transmutation da Lore do Metal, o Soul Stealer da Dark Magic, a magia sombria dos elfos, a Flancing Ruin dos Skaven da Lore da Ruína e a Flock of Doom da Lore da Besta. Tu clica e aonde a unidade vai, tudo que tá ao redor dela, que é inimigo, vai ficar levando dano junto. Então se o inimigo tem tipo 6 unidades, uma do lado da outra, e normalmente vai estar em formação, tu consegue às vezes causar dano a 6 unidades inimigas com uma magia só, e o cara não tem como fugir. É um saco isso aí. Se as unidades que não foram diretamente afetadas sair da área, elas podem parar de levar dano? Sim, mas aí o inimigo vai ter que prestar atenção e elas ocorrem muito rápido. Então, magias excelentes para matar monstros, para matar infantaria, para matar cavalaria. Essas aí são boas para tudo. A Flock of Doom, por ser a primeira liberada na das bestas, ela é um pouquinho mais fraca que as outras, mas ela também é muito boa se tu conseguir usar ela tempo suficiente e em unidades inimigas o suficiente. Detalhe que essas de área vai estar escrito na magiazinha Direct Damage Area. Tu também pode invocar elas no chão, mas eu recomendo invocar elas em uma unidade inimiga, porque onde ela se mexer, ela vai levar a magia junto com ela. Então é engraçado, tipo, às vezes ele não tá afetando uma unidade, aí o cara começa a mexer a unidade dele e pega outra, entendeu? Tipo, o inimigo acaba ajudando tu a causar dano nele mesmo. É engraçado, ó. E as de dano direto, tu consegue reconhecer, porque elas vão estar classificadas como Direct Damage ou Direct Damage Area, para essas que afetam mais do que uma unidade. Nossa, Lorde, que coisa roubada. Calma, essas magias geralmente são bem caras, então elas causam muito dano, mas tu não pode ficar spawnando elas o tempo todo. Spamando, quer dizer, desculpa, spawn é nascer, spam é tipo fazer várias vezes. Então tu não pode ficar spamando, porque não dá, tu não tem magia. Para isso o jogo é balanceado nesse sentido. As de dano em área, diferente das anteriores, essas aqui tu não invoca numa unidade inimiga, tu invoca apenas no chão. E dependendo da magia, ela pode ser
um vortex, que é tipo um furacão, ela pode ser um sopro, que é numa forma de triângulo, ela pode ser um vento, que é uma linha reta que causa dano, ou ela pode ser um bombardeio, que faz uma chuva em uma área, tipo um cone assim caindo do céu, que vai matando tudo que está ao redor. E o legal dessas magias é que elas costumam ter um dano alto, mas elas levam tempo para causar o dano, então tu deve usar elas quando o teu inimigo tá aglomerado e com várias unidades em bola, porque não importa aonde a unidade tá, quem for pego naquele vortex vai levar dano. Todas essas magias são excelentes contra infantaria, elas deletam infantaria, então ótimas magias para eliminar os números dos teus inimigos. Porém, contra monstros é a mesma coisa que nada, e contra cavalaria podia ser melhor, porque a cavalaria é rápida, então ela consegue fugir, diferente da infantaria. Mas tem algumas das melhores minhas magias favoritas aqui. Tu consegue fazer um pêndulo gigante, tipo de relógio, que vai destruindo tudo. Tu consegue fazer o vento da morte, tipo que suga a alma de quem tá embaixo e mata todo mundo. Tu consegue fazer chover fogo do céu e matar. E uma coisa só, a única delas que foge da regra de ser ruim contra a cavalaria são as de bombardeio. As de bombardeio, elas não causam, ela não é tão demorada para atacar, e cada um desses bombardeios causa um dano alto. Então, diferente das outras de área, as de bombardeio especificamente, elas podem ser usadas contra a cavalaria, mas bem a verdade, elas são boas contra a infantaria também. As de bombardeio geralmente são caras, esse é o único problema delas, mas elas são muito boas contra qualquer coisa. Já as de área, tipo um vortex ou um sopro, um negócio, durante a campanha tu vai conseguir umas 500 a 1000 kills com elas, é fenomenal na campanha. No multiplayer, o teu inimigo tem que não estar prestando atenção e tu tem que achar um alvo para poder conseguir fazer ela valer a pena pelo custo caro que elas são em vento de magia. E agora, a última de dano direto, o míssel mágico. O míssel mágico, ele é classificado como Magic Missile no tipo de magia, e aqui é a bola de fogo. Tu cria algo que vai em direção ao teu inimigo, como uma flecha, um tiro, e esse tiro mágico que tu dá, ele, assim como uma flecha, ele pode errar. Então esse é o único defeito do Magic Missile. Eles não têm uma precisão de 100%. Digamos, o inimigo está numa floresta, isso atinge a árvore e não vai causar dano no teu inimigo. Digamos que o inimigo está atrás de uma montanha, pode ser que acerte a montanha e não tire dano do teu inimigo. Então os Magic Missiles, eles são baratos, eles causam um danozinho significativo, eles também podem ser úteis contra cavalaria e infantaria, só que tipo, não espere, nossa, vai dizimar uma unidade, vai causar tipo uns 15% de dano da unidade, mas elas são baratas, efetivas sim, e tu pode usar. Eu pessoalmente não gosto dos Magic Missiles, porque eu acho que eles erram mais do que acertam, e eles são muito caros pelo que eles fazem. Porém, contra unidades grandes e lentas, como gigantes, por exemplo, ou os demônios de Nurgle lá, os Great Unclean Ones, aí é bem efetivo. E se o teu mago voa, tipo os magos de Zint, aí é atirar de cima. Não é errado, é uma coisa que poderia ser feita e dá pra fazer ele se pagar apenas atirando bolinha de fogo uma atrás da outra. Então, se teu mago voa e se tu tem uma magia de dano desse tipo aí, não é errado tu querer trazer, até porque elas são baratas até na questão no multiplayer, tipo, elas são geralmente as que menos custam em ouro. Então tu pode fazer o teu mago ainda mais barato e trazer mais exército. Vai de ti, da tua preferência. Bem, agora, dano acabou, a gente já entendeu bastante. Vamos agora falar das magias de buff, de melhoramento das tuas unidades. Essas aí, elas são classificadas como Augment. Essas que são classificadas como Augment, tu lê buff.
Pronto, já sabe o que é. Todas elas são iguais. Elas servem para aumentar alguma coisa nos status das tuas unidades, ou aumentar a armadura, ou aumentar o dano, ou aumentar a defesa, ou deixar elas inquebrável, ou melhorar, tipo essa aqui dos Skaven que deixa imune à psicologia, então eles não têm medo mais de criaturas assustadoras tipo monstros. Então são umas magias legais e, em geral, eu não costumo achar que elas valem a pena, a não ser quando elas têm um efeito em área. O efeito em área dessas magias às vezes pode fazer elas valer a pena se tu conseguir pegar pelo menos 3 unidades que estão no meio de uma batalha. Então, eu vou trazer uma dessas magias para dar um buff em uma unidade de elite. Não vale a pena. Não vale a pena, cara. Por quê? Porque a tua unidade de elite já é boa. Tu não precisa dar buff nela. Tu tem que fazer outras coisas para apoiar ela, tipo machucar o inimigo antes ou coisa assim. Então essas magias, elas são um pouquinho mais difíceis de usar. Tem valor, com certeza, mas tu não consegue ver o valor delas, porque o dano extra que as tuas magias causam, que isso aqui não é do mago, e sim das unidades que foram melhoradas por ela. Então tu não vai ver diretamente o efeito, e acho que isso tem até um fator psicológico, e a maioria dos jogadores que eu conheço não costuma usar muito essas habilidades. Mas sim, elas podem ter muito efeito, e na campanha que tu consegue ter todas as magias, tu também pode utilizar elas para melhorar, assim, tem uma unidade minha segurando sozinha, uma ponte que tá vindo 5 unidades inimiga, posso fazer uma dessa para ela durar mais? Com certeza, sem problema nenhum, mas aí eu te pergunto por que tu não faz uma magia diária e mata aquelas 5 unidades inimigas, entendeu? Então, tipo, elas são boas, são efetivas, não são tão caras em ventos da magia quanto as de dano, mas, elas têm uma duração, e quando essa duração acaba, a magia acabou. Então, digamos, tu fez uma magia de buff, o teu inimigo fugiu de ti, em vez de lutar. A magia acabou, tu perdeu a mana, cara. Então, pode ser bem útil, mas acredito que ela é mais difícil de usar. Se tu tiver experiência no jogo e tu conseguir usar elas durante quando a batalha já tá engajada e tem várias unidades se enfrentando, vai ser útil pra ti, mas é bem difícil, e a batalha é um caos. Então, se tu tiver um micro melhor que o meu, fique à vontade pra fazer isso aí. Eu não consigo usar direito, mas tem gente que gosta. Agora, esse aqui, pra mim, é uma das categorias das magias de buff, que é as de regeneração. Do contrário dos buffs que melhoram os status, a regeneração é a mais fácil e a melhor magia para se usar, porque não tem erro. Tu não depende do teu inimigo cometer um erro, tu não depende do teu inimigo estar aglomerado num ponto, tu não depende do teu inimigo fugir da tua unidade que está melhorado os status, tu não depende de como a batalha está ocorrendo. Tu vai, durante uma batalha, levar dano. Ponto. Não tem como tu não levar dano. Se tu tem uma magia que regenera o dano, perfeito, tu vai ter mais luta em ti e a tua unidade vai durar mais. Então as magias que regeneram são fenomenais. Apenas tome cuidado. Por quê? Porque quando o jogo saiu, essa aqui era uma das melhores magias do jogo e meio que era roubado, muito roubado. E antigamente, cara, eu cansei de contar as batalhas que eu perdi pro Vlad sozinho, e ele regenerava infinito, porque tipo, ele não morria nunca no jogo 1. Depois eles tiveram a ideia de criar um máximo de regeneração, que é o dobro do teu HP. Então, tipo, se tu tem 5.000 de HP, tu pode regenerar 10.000 de vida. Ponto, uma regra simples. Então a regeneração foi nerfada porque ela era absurdamente roubada. Então, Lorde, agora que ela foi nerfada, ela é inútil? Não, cara, ela continua sendo a melhor magia do jogo. Digamos, tu tem uma Necrosphinx dos Reis da Tumba, e a Necrosphinx perde metade da vida. Aí tu usa
a magia de regeneração do Necrotech e ele regenera ela 100% de vida. Tu acabou de ganhar 1000 de valor em uma regeneração. Não dependeu de dano no inimigo, não dependeu de nada. Tu simplesmente regenerou uma unidade machucada e ela voltou a ficar com 100% de vida. Tá ótimo, cara. Tu pode fazer isso mais uma vez até atingir o limite de regeneração e aí tu consegue 2000 de valor. Cara, que coisa absurda. Regeneração é muito bom. E acredito que é a melhor magia do jogo, de longe, porque tu usa na tua unidade, não na do inimigo. A única coisa que tem que ficar de olho nisso aqui é que nem todo mundo é um morto-vivo, então olha na regra se ela tá escrito assim, Resurrects Dead Combatants. Se não tá escrito que ela consegue fazer a ressurreição dos combatentes mortos, aí não adianta tu usar essa aqui, infantaria. Ué, por que, Lorde? Simples, a infantaria tem menos HP e quando ela leva dano, morrem modelos. Então digamos, tu tem 10 soldadinhos de infantaria. Os 10 têm 50 de HP, para facilitar o nosso cálculo aqui. Então, no total, eles têm 500 de vida, certo? Numa luta, morreram 5 deles. Agora tem 250. E os outros ficaram com 25 de vida, cada um. Eles perderam metade da vida, exatamente metade da vida. Então agora, a tua unidade que tinha 500 de HP... perdeu metade, 250, e perdeu metade não porque os sobreviventes estão com metade da vida. Todos eles têm 25. Eu vou realar eles pela vida inteira. Tu usa uma magia de cura e o máximo que eles vão poder atingir é aquelas 5 unidades sobreviventes ficar com 50 de HP cada um. Então tu consegue regenerar 125 de HP dessa unidade porque eles não conseguem trazer de volta os mortos. Com isso, as magias que fazem a ressurreição são as melhores, elas geralmente só são disponíveis para os mortos-vivos, então tem essa troca. E as magias de vida, tu tem que evitar perder modelos, principalmente os ogros, que tem umas magias de regeneração muito boa. Tu tem que tentar manter o teu modelo vivo e evitar que ele morra. Eu sugiro que tu use elas em monstros ou heróis, porque eles são um modelo só e enquanto ele tá vivo, ele pode regenerar até o máximo. Então, para mim, a melhor alvo para essas magias são monstros e heróis, e essas são algumas das unidades mais caras, fazendo com que essa magia se pague facilmente. Então, regeneração, se da tua escola de magia ali tem uma que regenera, tu traz só ela, não precisa mais nada do que isso. Detalhe, os Conde Vampiro tem tanta unidade que regenera agora, que em si tu quase não precisa da Invocation of Nehek da Invocation of Nehek mais. Por quê? Porque agora elas regeneram sozinha, então tu não precisa mais gastar mana pra poder fazer isso aí. Lorde, não é mana, é vento de magia. Quieto, é mana sim, é a mesma coisa. Bem, agora o contrário. As magias de debuff. As magias de debuff no jogo, elas são chamadas de maldições, Hex. E essas maldições, elas podem afetar várias coisas. Normalmente é o ataque e a defesa, mas pode diminuir a armadura, pode diminuir liderança, pode diminuir precisão, pode diminuir velocidade. Tem vários tipos diferentes de debuff. E qual é a regra geral? Todos eles reduzem os status de um ou mais inimigos. Se é um só, é um Hex simples, e se é mais que um, é um Hex em área. Nosso Lorde é um gênio, cara. Bem, e essas maldições aqui reduzem ali os status. E para que elas servem? Eu não falei. Mas outra dica aqui de profissional, as magias de buff, elas são melhores em unidades baratas. Por quê? Digamos que tu tem uma unidade com 70 de ataque e uma de 20 de ataque, certo? Se tu pega e adiciona
20 de ataque, tipo numa magia de buff, pra unidade que tem 70, não vai mudar quase que nada, porque com 70 de ataque de melee attack, ela já causa muito dano, e ela dificilmente vai errar, mas já que tem 20, ela vai errar a maior parte dos ataques, e tu dobra o ataque dele, dando mais 20, então incrivelmente, magias de buff são melhores em unidades baratinhas. A de debuff é o contrário, quanto maior o status do inimigo, pior para ele receber um debuff, e essas magias são excelentes para matar generais inimigos e heróis que estão muito mal posicionados ou duelando com o teu. Digamos, o herói inimigo tá enfrentando o teu e o teu mago tá perto, tu usa um debuff no herói inimigo e tu diminui o ataque dele pra 10. Acabou a batalha pra ele tá fudido, não vai fazer nada, não vai conseguir fazer nada, porque tipo, que ele vai olhar pro teu herói enquanto ele tá apanhando até morrer, porque ele não consegue se defender. Então as magias de debuff podem ser muito úteis. Eu, novamente, não gosto muito dessas magias, porque eu acho elas um pouquinho caras, e a área que elas afetam pequena, e eu não consigo, já tentei várias vezes, mas o máximo que eu consegui atingir, numa sorte absurda, foram 3 unidades inimigas ao mesmo tempo com as magias de área. Normalmente eu só afeto uma ou duas, então cara, poderia ser melhor, esse negócio poderia ser bem melhor, mas dá pra vencer uma batalha. Digamos, vamos fazer um exemplo aqui. Tu tá jogando de Dark Elf e tu tem a magia sombria aqui com a palavra da dor, e aí tu usa os teus Cold Ones, os teus cavaleiros em Velociraptor, e tu ataca digamos, cavaleiro do grau. A tua unidade vai ser dizimada, mas aí tu bota essa palavra da dor aqui, Overcast, e aí tu diminui a defesa e o ataque dos cavaleiros do grau em 40, e aí eles vão ficar tipo uma batata, enquanto os teus cavaleiros de Velociraptor vão matar todo mundo, e aí tu faz essa magia se pagar, né? Mas como eu disse, dá pra usar elas para duelos de senhores, dá pra usar elas para cavalaria, para garantir que tu vai vencer de uma unidade muito cara inimiga. Então são as duas coisas que eu consigo pensar que o debuff vale a pena, e do contrário do buff, que é melhor em unidades baratas, o debuff é melhor em unidades inimigas de elite. Bem, e última só dos debuffs é o debuff de velocidade. Ele, assim como os outros debuffs, também reduz um status? Sim, também reduz um status, mas eu trouxe eles separadamente. Por quê? O debuff de velocidade é para te pegar um inimigo chato, uma carroça do inimigo que tá fugindo, uma equipe de arma dos Skaven que está tentando se reposicionar, digamos uma carroça de batalha dos elfos que está atirando flechinha e fugindo, e tu quer eliminar essa unidade rápida, tu reduz a velocidade, desgraçado. E existem algumas excepcionais, os anões, por eles não ter cavalaria, tem algumas muito boas, e não subestime, cara, o que reduzir a velocidade do inimigo em 45%, por exemplo, como na runa aqui de lentidão faz com uma unidade. Cara, o anão consegue dizimar a cavalaria inimiga, porque ele não consegue sair, e normalmente quando tu usa uma dessa, o teu inimigo tá tentando fugir de ti, então ele vai ser pego pelas costas. Cara, pense numa skill muito boa. Eu já perdi e ganhei algumas batalhas por causa disso. Nunca subestime a tua velocidade. A velocidade faz uma diferença imensa na batalha, então fica de olho nisso aí. E outra coisa também muito útil para isso é tu parar uma unidade rápida inimiga para permitir mais tiros de artilharia ou no caso de Thunders, se tu for os anões, de unidades a longa distância, que aí tu vai conseguir causar bastante dano e resolver o problema antes que eles cheguem na unidade para atacar eles. Muito bom,
gosto muito dos hacks de velocidade. Entre os debuffs, pra mim, eles são os melhores. Apenas saiba que eles não causam dano, eles vão diminuir a velocidade do inimigo e tu tem que usar alguma outra coisa pra matar o inimigo enquanto isso. E as magias de invocação. As magias de invocação, aí é uma categoria única para eles, porque elas invocam uma unidade extra. Cara, que coisa roubada. Então tu consegue trazer mais soldados pro campo de batalha? Sim. Nossa, é muito absurdo. Isso é muito bom. E elas são, como é que é chamada? Summon Unit na descrição da magia. O que essas coisas fazem? Digamos, tu pode usar elas para salvar o teu herói. O inimigo mandou um herói assassino lutar contra o teu mago. Tu invoca uma unidade ao redor do teu mago. Tchau pro assassino. O inimigo mandou uma cavalaria pra tua linha de trás e tu precisa de alguma coisa rápido pra parar ele. Tu invoca uma unidade ali pra ficar distraindo lutando a cavalaria. O inimigo atacou a tua linha de frente. Tu invoca uma unidade atrás do inimigo e ataca ele pelas costas. Em geral, tem muitos jeitos ótimos de usar essas coisas e ter mais unidades é fenomenal. Novamente, esse tipo de magia, por ser bem roubado, no primeiro jogo não tinha tempo, então tu começava a batalha como os Conde Vampiro e tu começava a chamar mais soldados e mais soldados e mais soldados até acabar os ventos da magia, e aí tu ia ter um exército de quase 36 unidades contra qualquer coisa. Então os Conde Vampiro, não sei se perceberam, bem roubado quando saíram. Hoje eles são balanceados, mas no caso, tu não tinha um timer e essas unidades ficavam a batalha inteira. A única limitação era os ventos da magia. Agora, como eles perceberam que esse negócio é muito roubado, toda unidade invocada dura um tempo pré-definido. Se eu não me engano, é 2 minutos para a maioria. Não sei se uma ou outra é um pouco mais, eu não cheguei a reparar isso, mas elas acabam se desfazendo depois de um certo tempo. Lorde, o que tu acha disso aí? É pra balancear, cara, porque realmente era roubado. E agora elas ainda têm muita utilidade tática, mas elas não são mais tão roubadas quanto eram antes. Então, pra mim, a melhor de todas, de longe, é magia de regeneração. A segunda melhor é a de dano direto, porque tu não tem como errar. E a terceira melhor ainda é essa magia de invocação, apesar de que ela dura bem pouco tempo. Então se a batalha tem 20 minutos, a tua unidade invocada dura 10% da batalha, entendeu? Não vai fazer grande diferença, mas é melhor que nada. E dá pra fazer várias coisas interessantes. Dá pra invocar um rato do clã pra morrer. Dá pra invocar um zumbi pra levar flecha. Dá pra invocar um zumbi pra parar uma unidade de arqueiros de atirar. Dá pra invocar um Storm Vermin com alabarda no meio de uma batalha de cavalaria. Dá pra fazer um monte de coisa muito insana com isso aí. Mas, claro, unidades mais caras custam mais em ventos da magia. Unidades mais baratinhas, por outro lado, tu pode spamar. Na real, aqui é os dois, né? É spawn e spam, porque tu pode invocar várias e summonar eles do nada. Mas espero que isso deu para entender um pouquinho mais de como usar os diferentes tipos de magia em combate e as diferentes classificações de magia. Todas elas entram nessas regras aqui, e as habilidades dos heróis, a mesma coisa. As habilidades, a maioria é de buff, porque melhora as unidades que estão ao redor deles, ou de debuff, que reduz as unidades inimigas temporariamente. Mas é isso, é padrão. Todas as habilidades entram nisso aí. Então agora você sabe mais dos tipos de magia. Tudo de bom e vejo vocês na próxima.